gente estudou, tudo ali é sombra do que a gente vê hoje na sociedade, certo? Seja a parte administrativa, seja o comércio, as ferramentas, a gente vê aí como eram as enxadas, não eram parecidas e iguaizinhas como é hoje, mas a gente nota que são bem parecidos, bem idênticos. Isso, similares. Antigamente os povos, eles buscavam, depois não foi assim um momento qualquer, não foi um momento que eles chegaram em determinado lugar e disseram assim, pô, aqui é bom, vamos ficar. Realmente foi uma questão de teste, né? Foi passando em alguns lugares, vendo que não dava para permanecer naqueles lugares por muito tempo, iam caminhando, até chegar a um ponto de encontrar um lugar que eles poderiam ali plantar. E esse período neolítico, ele é muito forte por conta da agricultura. A agricultura foi o carro-chefe que fez a evolução daquele tempo crescer. E juntamente com essa questão da agricultura, veio também a questão da pecuária. Quando esses povos eles conseguiram desenvolver essas técnicas, eles buscavam permanecer em lugares próximos aos rios. Por que próximo aos rios? Porque ali eles teriam água para fazer a irrigação das plantas, para dar aos animais, para beber, criavam açudes e, de acordo com a história, apesar de que todos esses assuntos aqui que a gente estudou, existem pensadores que dizem que foi de determinada forma. Outros dizem que foi dessa forma, mas foi mais ou menos assim. Então, assim, cada um tem uma ideia, a gente tentou aproximar o máximo possível das ideias que estavam sendo trazidas ali. Então, o que acontece? Eles, como a colega falou aqui, entendeu? Eles eram povos que não tinham lugar específico. Eles viviam, se alimentavam de frutos, só que eles não chegavam ali como existe hoje a agricultura, que eles chegam ali, cava, planta, nasce. Não é assim. Ia passando, andando, via ali os frutos, a caça também. Só que quando eles conseguiram permanecer em lugar fixo, eles começaram a desenvolver. Certo? E esse é o ponto que eu quero falar para vocês. Como diz aqui, apesar dos indícios mostrarem o surgimento do comércio no período paleolítico, alguém conseguiu entender a diferença do paleolítico ou onde está, quem está na frente, o paleolítico ou o neolítico? Alguém conseguiu fazer essa distinção? Não, né? Beleza. Esse período paleolítico, ele é anterior ao neolítico, certo? Esse aqui, ó, vem antes. E o período que a gente está falando agora é o posterior a esse, certo? Em termos gerais, essa época foi o melhor desempenho. Nesse tempo acontecia a troca da mão de obra de produtos, como também a troca de produtos entre comunidades. A gente viu também que a gente estudou sobre capitalismo. Vou ser breve, o capitalismo, existia um tempo que tinha um cara que era artesão, o cara chegava ali, ó, fazia um produto, aí vinha um cequinzinho lá, comprava por R$20. Mas quando chegou a parte da industrialização, esse artesão aqui, que ele fazia aquele produto por R$20, perdeu lugar para a indústria, certo? Ele perdeu lugar para a indústria. Então o que acontece? Esse cara não estava ganhando dinheiro, o que ele queria fazer para sobreviver? Ele passou a vender a mão de obra dele para a indústria, certo? Por quê? A indústria oferecia várias vantagens. Uma das vantagens que a indústria oferecia era vender em larga escala e um preço menor. Então imagine você está vendo ali, R$20 e aqui é R$1, você vai escolher o quê? O mais barato. Ele podia, e podia vender em larga escala, certo? Qual é a analogia de uma coisa com a outra? Chega um determinado tempo que não se utilizava somente o que eles faziam, o que eles produziam, seja na agricultura ou na pecuária, com
dos animais não só eram produzidos e utilizados daquela forma, passaram a vender sua força braçal. Dizer assim, ó, você trabalha aqui para mim, que eu lhe dou determinado tipo de coisa, uma vaca, um alimento, X coisas. Então, isso aí passou a gerar um comércio. Por isso que eu disse a vocês que hoje, tudo isso é sombra do que existe hoje. Certo? O que a gente usa hoje? Hoje a gente usa a moeda, não é isso? Na época colonial no Brasil, na época que Portugal veio para aqui para nos colonizar, eles fizeram um trâmite com os índios que nós conhecemos bem de escambo, certo? Que era a troca de trabalho, a mesma coisa que eu estou falando. Isso já existia naquele tempo. Sim, assim como Jacó, não é isso? Exatamente. Já existia a troca da mão de obra por determinadas coisas, porque naquele tempo ainda não existia a moeda. Chegou um determinado tempo que passou a ter uma moeda como se fosse uma indicação. Não era tipo cheque. Você está aqui com cheque, toma aqui, ó, toma um cheque. Só que aquele cheque ali não é o dinheiro em si. Você tem que fazer aquilo com cheque, você vai no banco. Estou demorando, né? Volta lá. Você vai no banco. Você vai no banco. Você vai no banco. Aquilo ali não é dinheiro de verdade. Você vai no banco, ali eles vão te dar o dinheiro. Vai te dar o cheque para fazer a troca. Certo? Você não entendeu aí sobre o comércio, não vamos pular, senão não passa um Só que tinha um detalhe, né? O que é que acontecia também? Existiam as tribos, cada um ficava em locais diferentes, eles se relacionavam trocando produtos. Então, aquela pessoa tinha um artesanato, tinha um vaso, eu não tinha um vaso, eu ainda não tinha técnica da agressividade naquele período. Só para fechar essa parte aqui, pessoal. Eu tenho medo. Você está demorando para mais. Vocês lembram que mais cedo aqui o professor estava fazendo a revisão de capitalismo, do novo capitalismo? Teve algo que a gente conversou aqui que a professora falou, eu falei assim, professora Alca, já existia o Alca naquela época. Já existia o Mercosul. Como existiam algumas tribos que iam fazer negócio com as outras tribos. Olha, eu tenho não sei o que aqui, ó. Falou, tem com isso, eu me dei aqui no outro. Foi o que ela acabou de falar, não foi? Exatamente, já existia esse tipo de troca, certo? Finalizei, vou falar agora do assunto. Pode deixar. Não quer que eu fale mais? Até a professora quer que eu fale. Administração, né? Como é que a gente vê por que está dando nome? Administração. Essa época aqui também já existia isso aqui, administração, que a gente vê hoje, faculdades, tal, administrador, já existia. Por quê, pessoal? A quantidade de produção, seja tecelagem, não falei da planta, não existe uma planta, não sei como eu falei isso. Eles faziam determinadas tecelagem, roupas com pele de animais. Existem várias outras coisas. Salgueiro, mas não vou falar não. Pode falar. Não, você não quer saber. Eu não falei com você. E eles utilizavam isso para fazer vestimenta, certo? O que acontece? A produção chegou a um determinado tempo de ter muito a se produzir, se produzia muito, chegou ali, eles estacionaram. Eu falei eles eram nômades que viviam. Quando ele parou, esse fenômeno chamou a ser chamado de sedentarismo. A gente fala assim, não é sedentarismo porque está gordo e tal, momento. É a mesma analogia. O cara está ali parado, então eles estacionaram. Não vão mais para determinados lugares. E nisso, outras coisas começaram a acontecer também. Como a quantidade de povos aumentar, porque tinha mais tempo em casa, né? A mulher, o marido, procriação, entendeu? Aí o que acontece? Começou a aumentar os povos também. E nisso aumentava a produção de carne, dos alimentos. Só que a quantidade disso aí, esse aumento, precisou também de um tipo de administração. Aí alguém, ou naquela coisa, como eu falei para vocês, não foi uma coisa assim, vou parar aqui e vou fazer isso. Não foi assim. Foi um teste aqui, um teste ali, um teste aqui. Chegou um ponto que disse assim, rapaz, vamos fazer uma coisa certinha aqui. O pessoal está fazendo uma tradução para vocês tentarem entender, mas na época, claro que não foi assim, né? Está tudo, nossa, não foi dessa forma.
pensa assim, pô, esse menino aqui, rapaz, ele pode cortar um matinho aqui, essa menina pode fazer isso. Ah, a mulher, o que a mulher vai fazer? Pô, a mulher vai fazer a comida. A mulher vai cuidar da agricultura. E os homens, pô, os homens são fortes. Os homens vão ficar aí na segurança aí, cuidando de tudo aí, resolvendo tudo aí. Pra manter tudo em paz. O que acontece? Passaram a se destacar algumas pessoas. Uma delas era sacerdotes, curandeiros e, se eu não me engano, guerreiros. Essas pessoas passaram a ser destaque, passaram a ser líder diante de outras pessoas. Como na sociedade hoje, algumas pessoas servem de liderança para a gente, cada um com seus líderes aí. Mas assim, isso já existia também naquele tempo. O que acontece? Com isso, passou a existir uma coisa que também foi falada no capitalismo, que foi registrar, cai na prova. Começou a acontecer isso, porque aqueles caras lá, não, porque o sacerdote, é o guerreiro, é não sei quem, são melhorzinho. Então começou a existir essa questão dessas divisões. Então,